Eu cresci ouvindo rock. Meu pai, ele é desse pessoal que gosta muito de vinil. E ele tem muito vinil de rock, então eu cresci ouvindo Scorpions, ouvindo ABBA, Led Zeppelin. E ele gosta de turbinar o som, é tipo, você escuta nem que você não queira. Mas eu ouvia e sempre gostei, sempre me identifiquei e cresci ouvindo de bebezinha. Até hoje ele ainda escuta. Então é uma coisa que tipo já foi do berço, assim, já cresci ouvindo. Mas aquela coisa, ouvindo, na minha família não tem nenhum músico, ninguém em casa toca nada, ninguém canta nada. E também é uma coisa que eu não busquei, aconteceu. Sonhava em ser um grande cantor, uma grande tecladista. A banda aconteceu, muito sem propósito. Foi só uma oportunidade que apareceu de eu ajudar os meninos a estudarem. A banda, a princípio, era um grupo de estudos, que um colega que foi convidado para esse grupo, e ele disse, posso levar uma amiga que ela canta, eu tenho outro amigo também que toca guitarra, então a gente fica aqui, todo mundo se junta, estuda e tal. Aí eu fui, na intenção só de ajudar, mas acabou que a gente foi estudando e foi desenvolvendo, e foi criando gosto, e virou a banda, e estamos aí já caminhando para 10 anos. Talvez algum dia, outra hora, quem sabe até pode ser que alguém me encontre caído, calado, coitado, pisado, quem é? Não pense que tudo acontece por causa do seu jeito lindo de ser. Meu tempo é curto e não posso perdê-lo aqui com você. O cenário alternativo em Serra Talhada ele sempre existiu, só que a rotatividade de bandas e de público era muito grande por conta da visibilidade mesmo, não tinha oportunidade das bandas tocarem, então a banda acabava não seguindo o caminho, acabava muito rápido, o público se dispersava, não tinha mais interesse. A gente sofria muito questão de não ter espaço para tocar. O rock e a música alternativa, como uma forma geral, sempre foi mal visto, né? Aquela questão de é vadiagem, é gaiatice. A princípio a gente sofreu muito com isso, inclusive eu até dentro de casa mesmo, quando falei em banda, foi logo meio que fui oprimida, digamos assim. É gaiatice para quê? Ficar perdendo tempo com isso, vai fazer uma coisa que te dê um futuro melhor, tal. Apesar de que eu já trabalhava e não via a música como uma segunda opção de trabalho em si, um trabalho sério, mas um hobby sério. E com pouco tempo, a minha família percebeu isso, que não era por brincadeira, a gente fazia porque gostava e procurava fazer de uma forma séria. Eles sentiam seriedade naquilo que a gente fazia e viam que a gente estava evoluindo, que a gente estava buscando novos espaços e que aos poucos, né, a duras penas, posso até dizer, a gente foi conseguindo. Talvez eu tenha exagerado um pouco mais, feito cena de novela, feito muito drama, meu amor, pra pouco caso. Será que não notou? Não vou estar aqui quando você voltar, achando que tá tudo bem, meu bem, mesmo sem estar. Eu cheguei aqui em Serra Talhada no ano de 2013, né, e eu vi que algumas coisas já aconteciam, mas de maneira muito localizadas. A gente tinha vários eventos de rock que aconteciam na região, mas estavam dispersos e não estavam concatenados. Então algumas bandas já tocavam rock, já tinham músicas autorais, né? Só que no ano de 2016 a coisa ela começa a ganhar essa coloração de algo coletivo, né? Acho que no primeiro semestre de 2016 a gente reuniu essas forças, né? E porque existia uma demanda reprimida aqui de pessoas que gostariam de escutar rock, e não somente rock. Eu acho que o Ebasta, que é o encontro de bandas alternativas de Serra Talhada, ficou conhecido pelas bandas de rock, por ser o carro-chefe, né, desse processo, mas hoje a gente tem várias bandas que inclusive não são desse gênero, rock.
E uma coisa que me chamou muita atenção, sendo de fora, né, eu vim de Recife para cá, foi exatamente encontrar várias bandas que dialogavam com essa expressão, né, que é uma expressão mais cosmopolita, mas que de alguma forma encontrava um sotaque local, né. Só que existia um desafio muito grande, que era a ideia da formação de um público, né, que pudesse consumir, né, as músicas autorais dessas bandas. Várias dessas bandas já tinham um repertório autoral, mas não existia uma política, né, do autoral na região. E o Ebasta ele surge nesse contexto, né, tentando ocupar esse vazio, de formar um público para consumir músicas, né, das bandas que eram daqui da região. Tá? Então, no começo de 2016, a gente fez uma reunião, fez um primeiro evento, né, que contou com a participação, acho que tinha uns 4 ou 5 bandas, e essas bandas já apresentavam um repertório autoral. Né? E do ponto de vista de uma política, né, do coletivo, essa questão da autoralidade é algo fundamental, né, como algo que desperta a criação, a invenção e que ressignifica um pouco do que é a ideia da cidade. Trabalhar não há trabalhar, acorda, levanta, anda, não anda boa, goza, deita, dorme, infarta, morre. Eu acho que o Ebasta ele surge com essa intenção, né, fundamentalmente de pensar uma movimentação autoral na região, não somente do rock, mas de expressões que a gente considera alternativa. Quando eu falo de alternativa, eu penso muito mais do ponto de vista substantivo do que conceitualmente, né? Porque hoje o forró, pé de serra em Serra Talhada pode ser considerado alternativo, na medida em que você não encontra essa expressão no cotidiano da cidade. John Lennon fez, eu imitei, são todos são. John Lennon fez, eu imitei, são todos são. Acostumei, glamorizei a poluição. Vai de conta, revolução. A chegada do Ebasta mudou completamente, teve toda uma organização, foi um divisor de águas para um movimento alternativo, aquela questão de a união faz a força, e realmente a gente percebe que realmente foi um grande diferencial. A princípio, o Ebasta ele iniciou como um movimento de guerrilha mesmo. A gente iniciou sem muitos recursos, fazendo com o que tinha mesmo, ia se juntando. Realmente um coletivo, todo mundo se ajudando, e a gente conseguia fazer os eventos, fazer as apresentações. Recentemente a gente conseguiu uma visibilidade muito boa da parte municipal, onde a gente conseguiu participar de um dos maiores eventos da cidade, que é a Festa de Setembro. Então, como essa festa já tem um cachê, já proporcionou algumas bandas, inclusive uma das que eu toco, de conseguir gravar um CD. Outras bandas também, através dessa festa, conseguiram produzir outros CDs, participar de outros eventos. Recentemente, a gente tem tentado aplicar o Ebasta em alguns editais estaduais, mas infelizmente ainda não conseguimos. Porém, a gente ainda está na luta de conseguir algum incentivo a nível estadual. O Ebasta, ele abriu uma oportunidade muito boa, porque a visibilidade das bandas aqui, que são undergrounds, sempre fica muito baixa. A gente nunca teve um acesso de divulgar, chegar na praça, e o Ebasta proporcionou. O Ebasta chega e coloca um evento em um bairro que geralmente, quando tem evento, é o de típico, que é forró, brega, etc. E o Ebasta foi o primeiro coletivo em Serra que fez isso, de levar as bandas alternativas, que até então era o rock and roll, e tem projetos entrando agora como o reggae, por exemplo, e levando isso para a praça para mostrar para a população de cada bairro.
Isso foi se abrangindo, até que a gente conseguiu conquistar um dia no maior evento aqui da cidade, que é a Festa de Setembro. E tem um polo cultural e um dia dedicado a só É Basta, que geralmente são 5, 6 bandas de apresentação do É Basta, justamente por conta desse coletivo. Toda a expressão coletiva e de uma expressão que almeja um enfrentamento, né, no caso da cidade, a cidade existia uma resistência na cidade para esse gênero musical. Inclusive um estigma associado a esse público, né, não só o público, mas também os artistas, né, do gênero rock. Então a cidade, eu acho que de alguma forma ela resiste, né, a essa expressão, mas o que a gente fez foi criar uma coletividade que tem uma gestão autônoma e independente. Acho que esse foi o grande desafio nosso, de pensar uma gestão leve, uma gestão autossuficiente, que permitia, né, essa independência. Acho que esse foi o ponto fundamental. Então a gente adquiriu o equipamento, a gente tem construído os espaços de exercício dessa diferença na região, acho que isso também é importante. Inclusive aqui onde a gente está fazendo a entrevista, o Conchas Rock Bar é simbólico, né, na construção de um lugar de resistência. É um lugar de convivência dessas diferenças que em algum momento a cidade não foi capaz de admitir. Quando surgiu a ideia do movimento do É Basta, já haviam alguns pontos assim alternativos em Serra Talhada de encontro, né? Que já havia outros bares e tal, mas de certa forma o pessoal não teve como segurar esses bares. Foi quando teve a oportunidade de eu continuar com um espaço assim, né, onde o pessoal pudesse se reunir, onde pudesse continuar o projeto, né? Então a gente adquiriu o espaço, foi reformando e trazendo as bandas para dentro para tocarem, se transformar um espaço realmente das bandas, para as bandas ensaiarem, para as bandas tocarem, para ter outras expressões artísticas, teatro, cinema, poesia. Então é disso de ter um ponto de encontro, um espaço onde o pessoal possa se apresentar e um ponto base onde a gente possa fazer reunião dos coletivos, do É Basta, do FUA, do Diverso. E tá nesse ter um ponto fixo onde no final de semana o pessoal possa se encontrar, né? Aqui na verdade é um ponto de encontro dos amigos para a gente fazer essa brincadeira, né? Acho que um dos grandes desafios é essa resistência da própria cidade. Ocupar um espaço na cidade, perceber a cidade, né, como um lugar que é desejado por uma diversidade de pessoas, diversidade de gêneros, e durante algum tempo ela não comportou, ela não admitiu. Então a gente tem trabalhado nessa perspectiva de alargar os horizontes dessa cidade. Então o espaço público hoje é um espaço desejado pelo É Basta, né? Do ponto de vista simbólico, a gente ocupou o marco zero da cidade, né, que aqui é a Concha Acústica, mas cada vez mais a gente tem pleiteado e a gente tem desejado um espraiamento, né, para que a gente não fique numa experiência de gueto. Vou reproduzir a convenção. Sim, você ouvirá improvisação. A gente imaginou esse lugar, pensou, ocupou esse lugar aqui, mas eu acho que hoje a tendência, o que a gente busca fundamentalmente é ocupar mais espaço. E nós temos pensado, né, alguns projetos para isso. Um deles é o Circuito das Praças. A lógica
que rege, né, que permite a criação do circuito das praças, é o entendimento que a gente precisa formar um público maior e que a gente precisa ocupar a cidade, porque a cidade é nossa. Qualquer esquina se desdobrar em 1000 caminhos. Qualquer caminho, esse infinito labirinto. Todo caminho é sonho, é sonhar. Instinto é o faro da matilha dos famintos. Esse eu acho que é um grande projeto, um projeto ambicioso, né, de chegar para públicos, né, que têm uma visão ainda um pouco estigmatizada do que é a produção, a música alternativa na cidade. E a gente tem conquistado vários espaços, as bandas daqui têm tocado fora também. Então, quando a gente pensa inicialmente o É Basta, a gente pensa uma gestão para movimentar, criar espaços de lazer e entretenimento nosso, aqui em Serra Talhada, mas ao passo que a gente vai, existem as consequências não pretendidas na nossa ação, né? E o que foi que aconteceu? As bandas começaram também a tocar fora. Existem outros coletivos, não somente esse coletivo local, que dão conta da construção de um cenário alternativo, e aí não só de Serra Talhada, mas também do Pajeú.